Glória a Deus. Vamos lá, em 1 Samuel, hoje capítulo 17, o versículo, nós vamos começar aqui a partir do 8. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8. Nessa época, quem era o rei? Saul. Saul, que tinha sido uma escolha do povo, né? E não uma escolha de Deus. Ô pastor, isso é um pouco forte, né? Mas Saul foi a escolha do povo. Ele não foi mas não foi Deus que mandou o profeta ir lá e ungí-lo para ser o rei? Sim, porque o povo de Israel tinham visto que as outras nações, eles tinham rei. Deus queria ser o próprio rei do seu povo, né? Mas o povo queria, né, até mesmo ali, um rei palpável, um rei que eles pudessem ver, como as outras nações tinham. E aí foi quando eles até mesmo pediram a Deus esse rei, e Deus até mesmo pediu para Samuel e ungir o Saul para ser o rei de Israel. Então ele foi a escolha do povo, foi a escolha do povo. O rei Saul, o início dele foi muito bom, enquanto ele foi temente a Deus. Mas depois que ele, até mesmo ali, já era rei, tinha autoridade, ele foi até mesmo revelando, né, até mesmo o que ele tinha guardado ali dentro do seu coração. E esse rei, quando Deus testou ele algumas vezes, ele foi reprovado nesses testes. Teve um dia que Deus tinha dado um teste a ele, que era para ele esperar o profeta chegar, para que eles pudessem sacrificar, para que eles pudessem oferecer o holocausto. Mas ele começou a reparar que o povo estava se dispersando, né? E o Samuel ainda não havia chegado, e ele se adiantou, e ele foi lá, e ele acabou oferecendo o holocausto antes do profeta chegar. Mas foi ele acabar de oferecer o holocausto, o profeta chegou diante dele. O profeta chegou diante dele e ali o Samuel falou: o que você fez, Saul? Né? O que você fez, rei? Em outras palavras, era para ter esperado. E aí ele disse: eu via que o povo se espalhava de mim, tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, e eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e por isso que forcei e me ofereci o holocausto. Isso foi tão sério que o profeta repreendeu ele e disse: você agiu neciamente e não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Que coisa, não? Ele perdeu a sua oportunidade. Era um teste da parte de Deus, era para ele ter esperado, mas ele se adiantou, e por isso perdeu, a Bíblia diz aí, até mesmo a confirmação do seu reinado. Foi a única vez? Não, tem uma outra vez também, que Deus tinha escolhido ele para ir lá e destruir a memória, né, de Amaleque, como ele tinha dito a Moisés, lá naquela batalha que eles tiveram, quando Moisés estava em cima do monte, ele erguia as mãos e o povo de Deus prevalecia. Naquele dia Deus disse que riscaria a memória de Amaleque da face da terra. E Saul, olha quantos anos depois,
Saul foi escolhido por Deus para cumprir essa palavra. E aí, quando lhe foi dada a chance, quando foi lhe dada a oportunidade de cumprir a palavra do Senhor, todo mundo conhece essa passagem aí. Ele acaba poupando o rei dos amalequitas e também o melhor das ovelhas, né? Ele pega ali o melhor que tinha, né? Até mesmo daqueles animais ali, ele poupa, ele não destrói. E quando o profeta vai repreendê-lo, ele ainda joga a culpa no povo. Uma das coisas que Deus, né, não tolera. A pessoa joga a culpa nos outros, né? No sentido de, em vez de assumir, eu errei, né, a culpa é minha, a falha foi minha. Não, ele joga a culpa no povo. E quando o profeta repreende ele ainda tenta se justificar, dizendo: não, eu executei sim, eu executei a palavra do Senhor. Tinha executado coisa nenhuma, tinha feito do jeito dele. Tinha feito do jeito dele. E é aqui que a gente conhece aquela palavra, né, que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Não é que sacrificar seja errado, mas aqui Deus fala claramente pelo profeta, que o prazer de Deus aqui era que ele tivesse obedecido e não sacrificado, não poupado nada para ali querer oferecer a Deus, porque ele não fez conforme a palavra do Senhor. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então assim, ele teve as suas oportunidades e acabou ali desperdiçando. Aqui nesse momento que ele é rei, que é a mensagem de hoje, Israel está mais uma vez enfrentando guerra contra os filisteus. E no verso 8, lá vem Golias, e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: por que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, o que aconteceu, igreja? Espantaram-se e o quê? E temeram muito. Então eles estavam em guerra contra os filisteus. E o Golias, que era o porta-voz dos filisteus, veio afrontar. Ele vinha no limite ali que existia, para afrontar o povo de Deus. E ele vinha ali, ele dizia, como a gente acabou de ler aqui, se vocês até mesmo ganharem, né, a guerra, escolha um homem, né, que lute comigo, um que desça a mim. Se vocês ganharem, nós vamos ser servos de vocês. Mas, se nós ganharmos, vocês vão ter que servir a gente. E a Bíblia diz que essas palavras que Golias falava, trazia espanto e fazia com que não só o rei Saul, mas todo Israel temesse muito. E aí eu lembro de Provérbios 24:10, que se a gente se mostrar frouxo no dia da angústia,
pequena será o quê? Pequena será a nossa força para vencer. Então, a forma que eles respondiam diante daquela afronta de Golias já mostrava que eles estavam sem força para poder vencer a batalha. Isso serve para mim e para você. A maneira que a gente reage diante das afrontas do inimigo, diante das investidas do diabo contra a nossa vida, pode ter certeza, vai estar ali mostrando se eu e você teremos força também para vencer. E o diabo, ele é astuto. O Golias aqui, você sabe que ele é o próprio símbolo do inimigo, né? Do diabo, dos seus demônios, que se levantam para tentar nos afrontar também. E o diabo muitas vezes vem para nos afrontar na nossa família, para nos afrontar na nossa saúde. Muita gente passando luta na saúde, principalmente esses dias agora, né, de mudança de tempo. Tem gente passando luta séria aí, né, até mesmo com problemas respiratórios, com problemas aí até mesmo nesse sentido. Mas tem gente que o problema não é só esse não, o diabo tem atacado a saúde dela, a saúde dele, tem afrontado mesmo. A maneira que você tem reagido às afrontas na vida financeira, na vida profissional e até na vida espiritual também. A maneira que você reage, né, a maneira que você até mesmo reage diante dessas afrontas, vai mostrar se você tem força ou não. Como que estava o rei? A Bíblia diz espantado e com medo. Consequentemente, o povo de Deus ali também estava na mesma situação. O medo tinha tomado conta daquele povo. O povo estava apavorado. Ninguém tinha coragem de se dispor para lutar contra o gigante Golias. Por quê? Porque ele era, além de ser um gigante, né, ele era invicto, ele nunca tinha perdido batalha. E só a presença dele já era intimidadora ali em relação ao povo de Israel. Quando o povo batia o olho naquele homem gigante, quem tinha coragem de se dispor? Ninguém queria. Ninguém queria ir. Todo mundo com medo. O medo tinha tomado conta do coração do povo. E o medo é terrível, né? Sim ou não? Sim ou não? Eu aprendi, né, que o medo é a maneira errada de se crer. A fé é a certeza do que eu espero, a convicção do que os olhos ainda não conseguem ver. A fé é a certeza que eu tenho pela palavra de Deus, que o que Deus me disse é o que vai acontecer, é o que eu vou ter. Essa é a fé. Não o missionário está falando esses dias que tem gente que tem uma fé mental, né? E essa fé mental não resolve nada. Essa fé da mente aí não resolve nada, né? Agora, a fé que nasce no Espírito, quando a gente dá ouvido à palavra de Deus, que é essa certeza que vem pela palavra de Deus, é a maneira certa de crer. Agora, o medo é o contrário. O medo me faz acreditar que aquilo de ruim vai acontecer. O medo me faz acreditar que o diabo está soprando no meu ouvido, ou o que eu estou vendo com os meus olhos, as circunstâncias, as evidências, é o que vai realmente acontecer ou prevalecer. E isso é terrível. O povo estava tomado pelo medo. Cuidado com o medo. O diabo às vezes usa o medo para tentar nos paralisar. Não deixe o medo te paralisar. Diga amém. Versículo 16, pula aí. Chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde. Que afronta! Ele vinha cedinho pela manhã e voltava de tarde. Para quê? Para falar as mesmas palavras que ele tinha falado aí, que está no versículo 8, no versículo 9, no versículo 10 aí que a pastora já leu. Ele repetia todas aquelas palavras sobre o povo de Israel. E ele apresentou-se por quantos dias, igreja? Quantos dias, igreja? 40 dias. De manhã e de tarde.
esse homem afrontando o povo de Deus. Que afronta de Satanás. Tem gente que não é 40 dias. Tem gente que, pastora, minha batalha já tem durado alguns meses, alguns anos. Vamos lá. Versículo 23, pula aí. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E ele falou conforme aquelas palavras, só que agora Davi as ouviu. O que é isso, pastora? No capítulo 16, ali no finalzinho, Deus usou Samuel para ungir a Davi para ser o novo rei de Israel. Era um garotinho ainda, mas já tinha a unção de Deus, da parte de Deus, para ser o novo rei. Só que ele era ungido, mas ele não tinha assumido o trono. Isso ainda vai demorar alguns anos ainda da vida dele. Aí você vê que às vezes a pessoa tem a unção para algo, mas não tem a preparação ainda. Então Deus vai colocá-la naquela preparação para que no tempo certo ela assuma aquilo que ela tem que assumir. Foi o que aconteceu com Davi. Ele já era ungido, mas para que ele pudesse assumir o trono, foi mais de uma década aí de preparação. Pois bem, ele era o caçula, e ele tinha 3 irmãos, os mais velhos, que eram 8, né? Ele tinha 3 irmãos que estavam na guerra com Saul. Inclusive era um dos que ouvia as palavras do filisteu e tinham muito medo também. Ninguém se dispunha ali para poder lutar contra o filisteu. E aí a Bíblia diz que o Jessé, pai dele já estava avançado em idade, ele pediu para que o Davi pudesse levar comida para os seus irmãos lá na guerra. E o Davi foi obediente, deixou as ovelhinhas, porque ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai, deixou um guarda para cuidar das ovelhas do pai, e ele foi para onde? Foi lá para o arraial de guerra, foi levar comida para os seus irmãos. Só que, quando ele está ali, até mesmo, com os seus irmãos, ele chega ali para poder dar a comida. É uma daquelas vezes que o filisteu está subindo, mais uma vez ali no limite, ali para afrontar o povo de Deus. E ele falou conforme essas palavras aqui, do versículo 8, do versículo 9, do versículo 10, que eu já li para você. Só que agora a Bíblia diz no finalzinho aí que Davi as ouviu. Davi as ouviu. E quando ele ouviu, a Bíblia diz no 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, o rei lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Aí está a diferença, né? Os homens com medo. E aí um fala: vocês viram aquele homem que subiu contra nós? Aí conta a história, né? Porque o rei Saul já tinha prometido
que quem lutasse contra o filisteu e vencesse, o rei ia enriquecer essa pessoa com grandes riquezas, ia casar com a filha do rei, e a família dessa pessoa nunca mais ia pagar imposto ali no reinado. E Davi ouviu isso também. Ouviu a afronta do filisteu e ouviu que tinha recompensa para quem fosse lutar contra o filisteu. Pois bem, agora que Davi é colocado ali, e eu não acredito em coincidência, eu acredito em propósito de Deus. Coincidência? Porque alguém pode falar, foi coincidência, ele chegou bem na hora. Não, foi Deus que permitiu ele ouvir aquelas palavras. Porque no capítulo 16, no versículo 13, diz que quando Samuel unge ele, o Espírito do Senhor tinha se apoderado de Davi. E o Espírito do Senhor que habita em nós, o Espírito Santo, não é espírito de medo, não é espírito covarde, é espírito de ousadia, é espírito de força. Em Davi era o próprio Espírito do Senhor. Como que ele ia se acovardar? Como que ele ia se intimidar diante do inimigo se o Espírito do Senhor habitava nele? Quem está entendendo, diga amém. Por isso ele teve ousadia, ele teve força da parte de Deus para poder se dispor para lutar contra aquele filisteu. Logo abaixo aí, da onde eu já acabei de ler, você vai ver que o irmão dele, o Eliabe, que era o primogênito, vai dizer: o que você veio fazer aqui, Davi? E aquelas poucas ovelhas lá que você cuida, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ainda se desfez do irmão dele, né? Dizendo assim: você é pastorzinho de poucas ovelhas, né? Você deixou com quem aquelas poucas ovelhas? E aí o Davi fala: o que eu te fiz agora? Dá para perceber que o negócio ali, então, já tinha uma pegança no pé de Eliabe com Davi. Aí Davi deixou ele falando sozinho e seguiu. E aí no versículo, vamos lá, 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém aqui por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Diga glória a Deus. Ele se dispôs a lutar contra o filisteu, contra o gigante. E ele foi diante do rei para dizer: eu estou aqui. Não desfaleça mais o coração de ninguém aqui, rei, por causa desse filisteu. Teu servo irá e eu vou lutar contra esse gigante. O que Davi queria? Tirar a afronta de Israel. Aquela afronta, porque ele sabia que o filisteu não estava afrontando só o povo, estava afrontando a quem? A Deus. Então o Davi tinha no coração dele de tirar aquela afronta. Quem está entendendo, diga amém. De diante daquele povo. Mas principalmente tirar aquela afronta do Deus de Israel também, de exaltar o nome do Senhor naquele lugar. E no seu coração você não pode também, diante do gigante, diante do problema aí, se intimidar. Eu sei que às vezes tem luta que não é fácil, mas Deus, assim como o Espírito do Senhor habitava em Davi, o teu Espírito Santo habita em mim. Ele não é espírito de covardia, de medo. Ele é espírito de força, de poder. Diga amém. Não está lá em primeira carta, segunda, né? Segunda carta a Timóteo 1,7. Deus não deu para você espírito de medo, de temor, mas sim de fortaleza, força, de amor e de moderação. Digo, o Espírito Santo que habita em mim é espírito de força. Amém? Você tem que reagir diante dessa situação. Você vai lutar contra esse gigante ou vai deixar ele te derrotar?
Você vai lutar contra esse gigante ou vai deixar ele te vencer? Vai derrubar ele em nome de Jesus? Sim ou não, igreja? Então vamos lá. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, porque você ainda é um moço, um molequinho, né? Garotinho, franzininho, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Você vai ouvir palavras para tentar te desmotivar, palavras para tentar fazer você desistir. Pessoas vão se levantar para falar que você não vai conseguir. Ô pastora, quando você determina, quando você coloca no coração: eu vou lutar contra esse gigante, em nome de Jesus, e ele vai cair por terra. Eu não vou me deixar vencer por esse problema. Eu não vou me deixar vencer por essa batalha. Em nome de Jesus, o nome do Senhor será exaltado na minha vida. Você vai ouvir palavras contrárias, tentando te desanimar. Pessoas vão falar: se eu fosse você, eu desistia. Você não vai conseguir. Se eu fosse você, eu parava. Porque para você não dá mais. Quem está entendendo? Coisa séria isso. E tem gente que às vezes se deixa abater. Porque da onde vêm as palavras, Porque tem gente que às vezes tem, como se diz, a palavra daquela pessoa tem um peso sobre a vida da outra. Que se um estranho fala isso para você, você nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Quem está entendendo? Mas se é um marido que fala, se é uma esposa que fala, se é um pai que fala, se é uma mãe que fala, quem está entendendo? Se é um amigo seu de longa data que te conhece, e que você tem uma grande consideração por ele e por ela, olha, eu estou te falando que eu gosto de você. Se eu fosse você, eu desistia. Pastor, tem essas palavras. Porque quem estava falando com Davi era o próprio rei. E aqui o rei está falando para ele o quê? Porque o rei está olhando conforme a aparência. E ele está vendo um menino franzino, inexperiente aos olhos dele, para querer ir lutar com um homem gigante, experiente, que nunca tinha perdido batalha nenhuma. Então o rei falou: olha, você não vai conseguir, Davi. Você é um moço. Ele já é, como se diz, macaco velho de guerra. Quem está entendendo? Você não vai conseguir, Davi. Só que Davi estava movido por Deus ali. E é diferente uma pessoa que é dirigida por Deus. Diga amém? Movida por Deus, né? Olha que bonito. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão, vinha um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Ele era treinado lá no deserto. Quando ninguém estava vendo, Deus já estava preparando esse garoto lá no deserto. Diga amém? E aí ele diz: sabe o que eu fazia, rei? Eu saía após ele, eu saía correndo atrás do leão, saía correndo atrás do urso, o feria, livrava a ovelha da sua boca. Guerreiro, sim ou não? Você tem coragem de correr atrás de leão? Acho que é o contrário, pastor, eu que vou correr dele, né? Você tem coragem de correr atrás de um urso para salvar uma ovelha? Quem está entendendo? Aí Davi já demonstrava esse espírito voluntário, diga amém? Para ali ser usado por Deus. Ele tinha coragem de correr atrás de leão para livrar
aquilo que era precioso, que era a ovelha ali que ele cuidava. Diga amém? Ele tinha coragem de correr atrás do urso para poder livrar aquilo que era precioso. Vai vendo. Já está levando algo que é seu? Reage, minha irmã. Reage, meu irmão. Deixa não. E ele levantava-se contra mim e lançava-lhe mão. Eu lançava-lhe mão, da barba, o feria e o quê? E o matava. Diga amém? Porque quando ele tirava a ovelha da boca do leão, do urso, aí o leão vinha para cima dele. Aí o urso vinha para cima dele. Aí a luta era grande ali. Mas Davi prevalecia. Como que pode, pastora? Coisa de Deus, eu acredito. Era Deus que o capacitava, Deus que o fortalecia para isso. E o que é mais bonito, que ele fazia isso sem ninguém estar olhando. O pai dele não estava lá no deserto com ele, não tinha irmão lá com ele. Ele está lá sozinho cuidando das ovelhas. Só que Deus estava vendo. E eu fico imaginando Deus olhando aquele menino. Se ele cuida assim das ovelhinhas do pai, imagina como ele não vai cuidar do meu povo. É teste. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém estava vendo, mas Deus estava. Como Deus me vê, como Deus te vê. Agora imagine se ele fosse um revoltado, porque ele era o menor, ele era o desprezado. Se ele fosse um revoltado, ai, sua ovelha, pum! Que isso, pastor? Vai para lá, sua ovelha fedida. Vai para lá, sua ovelha. Aí vinha o leão, leva mesmo, é menos uma para eu cuidar. Aí vinha o urso lá, leva mesmo, quer levar mais uma não? É duas a menos para eu cuidar. Que isso, pastora? Eu estou te falando, se ele fosse um revoltado. Ninguém estava vendo também. E se ele fosse um fingido? O pai dele perguntava, e aí, Davi? Ô pai, está tudo bem, pai, estou cuidando direitinho das suas ovelhinhas aqui. Quem está entendendo? Quer dizer, o pai não estava vendo. Mas, você acha que Deus promoveria um rapaz desse jeito? Vamos lá, cá para nós. Você acha que Deus ia promovê-lo? Você acha que Deus ia honrá-lo? Sim ou não, igreja? Nunca. Porque Deus não vê como vê o homem. Deus vê mas Deus não viu nada disso que eu estou te falando. Deus viu um rapaz diligente, zeloso, cuidadoso com aquilo que não era nem dele, era do pai dele. Mas ele tinha um amor tão grande naquelas ovelhas, aquelas ovelhas eram tão preciosas, que ele não aceitava um leão, um predador vir e levar embora a sua ovelhinha. Ele lutava até o fim para salvar a ovelha. Quem está entendendo, diga amém. Ele se arriscava. Ele arriscava a própria vida, irmão. Quem podia morrer era ele. Pensa lá no rapaz lutando contra um leão, lutando contra o urso. Segundo os estudiosos, o urso de pé tinha o tamanho do Golias. Ele já estava sendo preparado por Deus. E eu acredito que Deus nos prepara para testes maiores também, para desafios maiores lá na frente. Agora, vamos lá para a gente encerrar. Ele diz no verso 36, assim feriu o teu servo leão como urso. Lutava até feri-los. Assim será também, rei, a este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Que isso? Fé. Fé? Ele está dizendo, eu feri o leão, eu feri o urso, e eu vou ferir esse incircunciso também. Ele nem tinha lutado ainda, mas ele tinha certeza que ele ia vencer a batalha.
E não era porque ele se garantia, não. Agora, o segredo dele. E disse mais Davi: foi o Senhor que me livrou da mão de quem? Ele está dando a glória para quem aqui, igreja? Ele está dizendo que foi mérito dele? Foi mérito dele? Não, modéstia à parte, eu sei lutar muito bem, é isso? Não, ele está dizendo: foi o Senhor que me livrou da mão do leão. Foi o Senhor que me livrou da mão do urso. E é esse mesmo Deus, o mesmo Senhor, que me livrará da mão deste filisteu. Diga glória a Deus. Isso é fé. Deus foi comigo quando eu precisei derrotar aquele leão. O Senhor foi lá comigo e me livrou da mão do urso. E é o meu Deus, é esse mesmo Deus que vai me livrar da mão desse filisteu também. Isso é confiança, é fé, é certeza de vitória. E é assim que você tem que ir para cima desse gigante que está te afrontando. Só você e Deus sabe qual é o gigante que está te afrontando. Pastor, eu estou passando uma prova esses dias, então Deus está te chamando para lutar contra esse gigante e derrubar ele. Quem está entendendo, diga amém. Esse gigante vai cair, em nome de Jesus. Diga: esse gigante que está me afrontando, que está afrontando minha família, vai cair, em nome de Jesus. Vai ou não vai, igreja? Vai. E encerrando aí diz: então disse Saul a Davi: vai-te embora, e que o Senhor seja contigo, menino. Até o rei se calou. Até o rei ficou, como se diz, sem argumento, porque esse menino era de fé. Quem consegue, meu irmão, deter uma pessoa que tem a fé em Deus? Até o rei que tinha dito: você não vai conseguir, se calou e diz: pode ir, e que o Senhor seja contigo. Aí o rei vai tentar vestir ele com as suas vestes. Só Deus sabe a intenção desse rei. Ô pastora, só Deus sabe a intenção desse rei. Porque qual o propósito de colocar a roupa dele em Davi? Fazer o povo filisteu achar que eles estavam lutando contra o próprio rei? Só Deus sabe. Fato é que a roupa do rei, a armadura de Saul, não coube em Davi. Ficou tudo desengonçado. E Davi nunca tinha lutado com aquilo. E aí ele vai falar: eu não posso andar com isso. Eu nunca o experimentei, quer dizer. E Davi tirou aquilo de sobre si. Está no final do 39 aí, 40. Aí Davi toma o seu cajado na mão. Ele estava acostumado a lutar assim, diga amém. Ele era pastor, né? De ovelha. Ele pegou o cajado dele. Cajado é bom, né? Para a gente dar na cabeça de lobo, diga amém. Ele pegou o cajadinho dele e escolheu para si 5 seixos no ribeiro. 5 pedras, 5 pedrinhas. E colocou no seu alforje de pastor, que ele trazia a saber no surrão. Lançou mão da sua funda, ele usava uma funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o diabo vai tentar desanimar, mas não desanima não. O desprezou. Ele era ruivo, né, de gentil aspecto. E o filisteu disse a Davi: por acaso sou algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Graças a Deus que contra Jacó não vale encantamento. Tem que ter medo não. Mas jogou uma praga em mim, pastora. E você está com medo, irmã?
A Bíblia diz que contra Jacó não vale encantamento. Mas fez uma coisa ruim contra mim, pastora. Contra Jacó não vale encantamento. Quem crê, diga amém. Não vai pegar em você. O filisteu amaldiçoou, praguejou Davi pelos seus deuses. Chamou tudo que foi nome de Deus dele, lá com D minúsculo, e praguejou Davi. E ainda desprezou o menino. Por acaso algum cão para você vir lutar comigo agora aí com esses pedaços de madeira, com esses paus aí na mão? Aí olha o que ainda disse mais, né? Vem aqui, ô seu moleque, né? Que eu vou dar a tua carne hoje às aves do céu e às bestas do campo. Tudo para intimidar Davi. Vai vendo Davi. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, você vem a mim com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu vou contra ti, gigante, em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Estou te dizendo que Davi estava, né? Que esse gigante estava afrontando não só o exército de Deus, mas o próprio Deus. E aí fala mais, e hoje mesmo, não é amanhã não, é hoje a sua vitória. O Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te ferir, eu vou tirar tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus aqui em Israel. Diga glória a Deus. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, mas não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele me entregará, o quê? E Ele vos entregará na nossa mão. E foi assim que esse homem de Deus venceu esse gigante. Quem conhece, com uma funda, com uma única pedra, ele derrubou aquele gigante. E eu digo que não foi a força de Davi, foi a força de Deus. Porque o gigante caiu para frente. Me explica isso. Se tiver algum físico aqui, me explica isso. Porque acredito eu, na minha leiguice, que com o impacto da pedra, se fosse a força de Davi, ele tinha que cair para trás. Mas não, cravou na testa, mas ele cai para frente, porque foi obra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E eu tenho certeza também que esse mesmo Deus que te fortalece está presente aqui nessa reunião. E esse gigante que se levantou para te afrontar, para afrontar a sua família, hoje ele vai cair também, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.